aprender, é importante aprender, né? E aí a Ana trouxe para mim algumas vezes, mãe, porque a minha professora e tá falando algumas coisas da Bíblia, minha professora tá trazendo. E aí eu falei, filha, não pode, né? E aí eu falei, inclusive, vocês não são obrigados a orar na escola. Ela falou, como não? Eu falei, não, vocês não são obrigados. Se vocês não quiserem orar, vocês têm o direito de se reservar e falar, ó, eu não quero orar, eu não tenho religião e ok. Então, tipo, foi assim. E aí depois ela acabou trazendo a situação para mim depois de alguns dias. Aí você decidiu ir lá pessoalmente na escola e falar com Foi a diretoria. assim, ela chegou em para contextualizar a minha maior indignação, alguns meses antes, o meu filho, que é autista, eu tive alguns problemas psicológicos, precisei fazer um tratamento, e o meu filho autista, a princípio, tinha demonstrado que estava com pensamento suicida. E a escola deu a entender isso. E aí, quando eu liguei para a escola para pedir para afastar ele por uma semana porque eu precisava me tratar, a escola me falou: ah, mãe, a gente já ia te ligar, porque aconteceu isso com o Davi, nós estamos preocupados, né? E foi um alerta. Eu liguei pro pai do Davi e falei: ó, a escola falou que o Davi tá com pensamentos suicidas, alertou todo mundo. Mas não encaminharam o Davi para psicólogo, não teve preocupação de, vamos, não teve nada. Eles nunca me ligaram para perguntar se eu tinha resolvido, sabe? E aí, ok, aí eu conversei com o Davi, não era nada do que eles tinham falado, eu entendi o acontecido, realmente não tinha nada a ver, a professora entendeu errado. E se resolveu, mas a escola nunca se preocupou em me chamar para uma reunião, perguntar, mãe, o que aconteceu com o Davi? Você conversou com ele, né? Precisa encaminhar para um psicólogo? Vamos dar atenção para isso? Nunca teve essa preocupação da parte da escola. Aí quando chegou aí um dia eu fui buscar a Ana na escola, era uma sexta-feira, e a Ana falou assim, mãe, hoje eu fui para a secretaria e eu tive que conversar com a psicóloga. E aí, na hora, eu fiquei desentendida, porque, tipo assim, os meus filhos não são de dar problema, sabe? De ir pra secretaria, de arrumar briga. Eu falei, filho, o que aconteceu? Dela, a professora me mandou pra secretaria porque eu não quis orar. Aí, na hora, a gente tava andando, eu lembro como se fosse hoje, eu parei na rua, olhei pra ela assim, como? A professora parou, me mandou pra secretaria porque ela não queria que eu não quis me levantar pra orar. E aí, ela explicou que ela tava na sala de aula e, como de costume, a professora mandou todo mundo se levantar pra orar e ela não levantou. Aí a professora falou, Ana, se levante e vamos orar. Aí a Ana falou que não queria orar. Aí a Ana falou que ela foi até a carteira da Ana, né, da minha filha, e falou assim, você prefere se levantar para oração ou você prefere se levantar para ir para a secretaria? E aí a minha filha, já sabendo a mãe que tem, né, ela olhou para a professora e falou assim, com todo respeito, mas eu não vou levantar. Aí a professora falou, então você vai para a secretaria? Ela falou, tá bom, eu vou para a secretaria. Aí ela foi para a secretaria. Quando eu fui até a escola para conversar sobre, segundo o que me passaram foi que no momento que minha filha foi para a secretaria não tinha nenhum professor disponível para falar com ela, nenhuma orientadora, ninguém. Por isso que a psicóloga deu a primeira abordagem. Então, tipo, não foi porque ela tinha que falar com a psicóloga, foi porque a psicóloga era a única pessoa ali. A psicóloga acolheu sim minha filha, entendeu? Né? Lógico, ela trouxe para minha filha o entendimento da professora, que a professora era idosa e mais velha e tudo mais, mas ela acolheu a minha filha. Já o dizer da orientadora foi: por que você não se levantou? Se você tivesse levantado para orar, tinha poupado muita coisa. Tipo, não tinha feito a gente perder o nosso tempo de resolver um probleminha, sabe? Então, basicamente, o que foi falado para ela foi: você fez tempestade em copo d'água, era só ter se levantado. E aí eu fui na escola. Na segunda-feira mesmo, eu fui na escola, conversei com a escola passou pano para a professora, que a professora se sentiu desrespeitada, e aí eu fiz aquele levantamento, né, eu falei, tá, mas e aonde que tá o respeito pela minha filha? Porque minha filha tem 11 anos, mas ela também merece respeito, né, e, enfim, aí eles falaram que iam conversar com a professora e tentar resolver o assunto. Aí, passado alguns dias, a minha filha chegou em casa e falou assim, mãe, estou com outro problema na escola com a mesma professora. Eu falei, o que aconteceu? Aí ela falou, a gente estava em uma aula sobre bullying e a professora falou o seguinte para nós, que se os pais batessem nos filhos como a Bíblia manda, não existiria bullying. Daí eu falei, ela falou nessas palavras, daí a minha filha falou assim, ela falou que a Bíblia fala, o que o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, e as leis, as pessoas hoje em dia falam que não pode bater nos filhos, que é crime e tudo mais. Porém, a Bíblia fala que os pais podem sim bater nos filhos, usar a vara e corrigir. E que se os pais seguissem a Bíblia, os filhos não fariam bullying. E aí fui na escola novamente, entendeu?
E aí foi a mesma coisa, daí eles quiseram passar pano, né? Ah, a gente vai resolver a situação, vamos conversar com a professora. E eu levantei vários questionamentos. Eu falei, a escola é para ser um lugar seguro. Como que um adolescente vai se sentir seguro em vir contar, né, um abuso que ele tá sofrendo, uma violência que ele tá sofrendo em casa, se a professora passa pano para isso? A professora representa a escola, né? E se a professora não passa essa segurança para os alunos, a escola também não vai passar. E aí, segundo a escola, eles iam resolver e não iam mais fazer o momento da oração, iam fazer o momento do agradecimento. Mas isso depois de eu ter ido umas 3 vezes na escola, conversado. Aí passou alguns dias ainda, o meu filho apareceu com cartilha, o meu filho mais novo, apareceu com umas cartilhas evangélicas falando sobre pecado, inferno, Deus, não sei o quê. Aí lá fui eu de novo, né, atrás da escola. Falei, tá, agora meu filho apareceu com cartilha evangélica. E aí? Ah, mas daí pra tirar o. Voltei. Aí pra tirar. Tá ouvindo? Tá, tô vendo bem. Deu um Aí pequeno pico, mas voltou. sim, porque me ligaram. Aí falou assim que eles falaram que não foi a professora que distribuiu, foi uma aluna que levou, que o pai mandou, algo do tipo, e a professora autorizou a aluna a distribuir para os alunos, mas que eles tinham a opção de não pegar. E aí eu fiz o questionamento, eu falei, mas e se fosse ao contrário, se eu mandasse o meu filho entregar cartilhas de Exu, da Umbanda, vocês iriam aceitar? E, enfim, aí essas cartilhas também eu tenho as fotos, tenho guardado, sabe? E aí ficou por isso. A escola falou que ia conversar com a professora e que iam resolver a situação, porém, no meio disso tudo, minha filha ficou pela menina que não tinha religião para os alunos, sabe? Ficou aquela questão: não tem religião é uma pessoa ruim, não tem religião é uma pessoa sem limites. E aí, como a Ana já é uma menina totalmente alternativa, pinta o cabelo, tem piercing, aí, né, se juntou todo o pacote completo para taxarem a minha filha como uma menina que não prestava. Mesmo ela sendo extremamente estudiosa, as notas dela sendo ótima, o fato dela não ter religião e ser uma menina alternativa levou os próprios alunos a verem ela como uma menina sem religião, sem moral, sem, sabe? E, inclusive, é uma coisa triste, né? É isso que você falou sobre